Boa tarde a todos. Quem fala aqui é o Rafael. Eu e a Patrícia do time do Fast Commerce e já estamos aqui com os nossos convidados aqui, o Jorge e o Fábio da Babel Team, tá? Vi até que tem gente nova aí participando. Legal, Kleber. Primeira vez que participa aqui com a gente. Espero que seja bem proveitoso. Para quem aí nunca participou, eu vou passar algumas breves instruções, tá? A gente tem um tempo aí de palestra em torno de 40 a 50 minutos e depois a gente tem um período de perguntas e respostas, tá bom? A gente grava também a palestra aqui, o conteúdo da palestra, para depois ficar divulgado aí, para vocês se não entenderam alguma parte, se querem ver com mais calma depois, repassar para alguém. A partir da próxima semana, a gente já divulga no nosso blog e aí vocês recebem um e-mail, tá? Informando aí que já está no ar, tudo bem? Antes de eu passar aqui para o Jorge, né, eu queria agradecer aí a presença dele. O Jorge já, a longa data aqui, conhece a gente, já apresentou a solução dele, que é muito interessante mesmo. Fez uma integração aí com o nosso sistema. Ele vai poder falar um pouco melhor do seu trabalho, né? Queria agradecer aí a oportunidade que ele tem aqui para falar. Enquanto isso, eu vou jogar aqui uma pergunta aqui para vocês do áudio, tá? Para vocês falarem como é que tá, se vocês estão ouvindo a gente bem, se está falhando. A gente não fica com vídeo, tá? A gente fica com uma imagem aí dos dois. A gente tira uma foto aí e fica só com áudio para não ficar picotando, para uma melhor performance, né? E o chat, tá? A gente modera o chat também. A gente vai soltando às vezes algumas informações que são relevantes, mas as perguntas a gente guarda mesmo para o final, tá bom? Então, antes de passar aqui para o Jorge, queria que vocês todos votassem, tá? Ainda pouca gente votou aí para dizer como é que está o áudio. Tá bom, gente, eu vou compartilhar isso. A pena é que nem todo mundo votou, né? Só 50%, mas se voltarem a ter muitos problemas com o som, primeiro eu dou uma questionada aqui no chat, mas se muita gente voltar a reclamar, aí eu paro aqui, vou tentar interromper aqui um pouco o Jorge e fazer de novo essa pergunta, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer novamente aí o pessoal da Babel Team, o Jorge aqui, nosso é o diretor da Babel Team, e o Fábio é o responsável lá pelo marketing dentro da empresa, tá bom? É uma boa palestra a vocês. Obrigado, Rafael. Soy Jorge Aldrovandi. Y la primera cosa que quiero decir también es obrigado a Patricia, obrigado a Rafael. Es una relación de muchos meses, muchos años, que a gente está trocando e-mail, vendo aqui. E, obviamente, muito obrigado a vocês por colocar seu tempo, seu interesse, estar aqui compartilhando com a gente. Tomara que, afinal, vocês consigam fazer muitas perguntas, que esse é o objetivo desta palestra. Gente, hoje vamos a trabalhar com seu e-commerce automatizado. Mas um pouquinho antes de começar a entrar no tema, eu gostaria de saber qual é o perfil de vocês. Você é um proprietário de loja, proprietário de uma agência de publicidade, não? Aí, alguém que está no ramo, perfeito, muito bom. Profissional do marketing, profissional de venda, de pronto está misturado, não? Uma pessoa pode ter mais de um perfil. Mas eu queria ver um pouquinho aqui com quem estamos interagindo hoje nesta sala. Obrigado, então, pela votação. Aí estamos com a maior parte, como era previsível, pessoal de profissionais de marketing, proprietários de lojas, alguns proprietários de agência também, e também profissionais de venda, não? Acho que esta palestra vai ser muito legal para isso. Para compartilhar. Então, vocês estão vendo os resultados aí com a gente, proprietário de loja, profissional de marketing, alguns colegas também, e alguns colegas também da área de venda. Então, gente, esse é o objetivo da palestra e, na realidade, o que eu vou contar agora, um pouquinho, é a situação como empresário há mais ou menos 5 ou 6 anos.
eu era uma pessoa que estava nesta situação, não? Multitasking completo, fazendo o que normalmente um pequeno empresário faz. Indo no banco, tocando as contas de bolsa, tentando fechar contratos, correndo atrás dos clientes, correndo atrás dos orçamentos, todo esse tipo de coisas aconteciam comigo. E isso me levava a estar sempre em uma correria muito, muito grande em relação ao tempo. Sentia que o tempo era insuficiente para mim, e uma das consequências, logicamente, é isso aqui, não? Uma enorme quantidade de tarefas que eu não conseguia completar. Eu sabia que eram muito importantes, levava trabalho para casa, trabalhava sábado e domingo, mas não funcionava para mim. Terminava gerando um serviço de qualidade muito ruim para nossos clientes, e também eu tinha uma qualidade de vida que não era a que eu queria. Se você está nessa situação, então você está no lugar certo. Acho que vamos a conseguir compartilhar experiências mais ou menos iguais, mais ou menos parecidas. Meu nome é Jorge Aldrovandi, você dá para perceber que eu não nasci no Brasil, ou pelo menos não falo muito bem português. Sou administrador de empresas, consultor internacional, trabalhei em 4 países, até que cheguei aqui no Brasil, gostei tanto, que fiquei aqui em 2002, quando cheguei aqui por um contrato de trabalho, me levou primeiro no Rio de Janeiro, depois em Fortaleza, e em determinado momento de minha carreira profissional, decidi sair do circuito de consultoria e decidi fundar esta agência de marketing digital chamada Babel Team, que hoje tem um foco muito claro, por mais que continuamos fazendo o tradicional das agências de publicidade digital, captura de lead, atração de lead com AdWords, com SEO, redes sociais, conteúdo, gestão de conteúdo, blog, todas essas coisas, mas a gente se focou fundamentalmente em automatização. Porque eu necessitava isso, a agência necessitava isso. E a partir dessa experiência, então, acredito que, de alguma maneira, conseguimos hoje transmitir uma experiência e um know-how para nossos clientes, e, por causa desta muito boa parceria que temos com a Fast Commerce, hoje temos o privilégio de compartilhar com vocês este conhecimento. Uma coisa que eu via na minha família italiana, que chegou ao Uruguai lá no fim do século XIX, era a qualidade de vida que os caras tinham no campo, não? Eles produziam um vinho, que hoje é conhecido como vinho Tanat. Eles tinham uma qualidade de vida fantástica que eu compartilhava quando era criança, e eles praticavam um tipo de comunicação super legal com os clientes deles, não? E essa combinação de uma comunicação personalizada, na hora certa, legal, e uma qualidade de vida fantástica, foi o que me levou a, de alguma maneira, mudar o jeito como estava fazendo as coisas. Então, basicamente, hoje, gostaria de compartilhar com vocês este método de 7 passos que a gente trabalha. Acredito que ter um método de trabalho é melhor que não ter um método de trabalho. Ainda que ele não seja perfeito, eu acredito que ser sistemático ajuda muito. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês as descobertas que a gente foi fazendo. Não são inteiramente originais, mas sim, elas refletem um jeito de trabalhar. Esta pergunta aqui, este ponto, de alguma maneira, vai mostrar para vocês por que fazer. Explica por que fazer desse jeito. Que acho que é uma coisa que antecede a agir. Como automatizar os processos de comunicação, como aplicar no e-commerce, que é aqui o que interessa hoje, e também os próximos passos, o que fazer depois de agora. Basicamente, então, este método de 7 passos, de alguma maneira, parte de um certo grau de confusão que a gente tinha, digamos lá por ano 2004, 2005, quando começamos com a empresa. Os clientes nos pediam algumas ações que estavam orientadas a atrair pessoas, não? Jorge, Babel Team, faz um AdWords para mim, faz um SEO. Naquela época as redes sociais não funcionavam ou não existiam praticamente, mas era a demanda, não? Também passavam a perguntar, podem fazer alguma coisa para capturar algum tipo de informação das pessoas? Então começamos a ver que havia alguns processos que estavam focados aqui. Bom, eram coisas que eram solicitadas para a gente na área de eu quero persuadir minhas pessoas, coloco um conteúdo legal aí, eu já vendi para as pessoas, quero de alguma maneira saber o grau de satisfação que elas têm,
quero promover e vender de novo. E alguns dos clientes, acho que eles poderiam recomendar nosso produto, nosso serviço, nossa loja. Bom, estas coisas apareciam sempre como muito desorganizadas, demandas que, de alguma maneira, por mais que a gente fizesse um bom trabalho, não sempre davam certo, por causa que não se consideravam a totalidade destes 7 processos. Repito, atrair tráfego, capturar a informação das pessoas, educar elas, persuadir antes de comprar, convertir, logicamente, entender qual é o grau de satisfação, dar suporte depois de vender, da pós-venda, tentar vender de novo, tornar a vender, e finalmente pedir recomendações, pedir indicações, ou construir uma rede de afiliados. Esse processo a gente começou a ver que era uma espécie de ciclo. E quando começamos a ver que era uma espécie de ciclo, começamos a entender um pouquinho melhor que uma coisa dependia da outra e que não estavam tão isoladas assim. E quando alguma pessoa nos pedia um AdWords, a gente olhava também como era o site. Será que a limpeza não está boa? Que eram as coisas que antes aconteciam. A gente fazia AdWords, fazia e não produz o resultado que o nosso cliente queria. E também, quando fazíamos para nós tampouco tínhamos o resultado que queríamos. Aí chegamos a uma conclusão. O processo podia ser enxergado de um jeito desta maneira, como que chamamos hoje de ciclo completo do cliente. Se você vai na literatura, nos livros de marketing digital, ou incluso nos livros de marketing tradicional, van a ver ciclos parecidos a este, onde a atração de tráfego, captura de interessados, educação de prospectos, antecedem ao fato, o evento da conversão, como evento único, não? E aparecem alguns outros processos, normalmente bastante descuidados, que são os posteriores à venda, como entregar e satisfazer, tornar a vender, como um processo que depende muito dos 5, os 6 depende muito dos 5, e ambos dependem, os 7 dependem dos 2. Se temos um cliente satisfeito que compra mais de uma vez, que está falando nas redes sociais, provavelmente poderíamos pedir para ele algum tipo de recomendação. Quando começamos a ver isto, começamos a enxergar então que aquelas figurinhas que a gente iba manejando, como o pay-per-click por aqui, o SEO por aqui, as redes sociais por aqui embaixo, aquele tema das landing pages por aqui, os formulários, os blogs, as bases de dados segmentadas, os processos de persuasão, mais ou menos complexos. O fato até de que muitas vezes o cliente compra, mas ele não paga, e de fato então temos uma venda que não foi concluída. Todos estes processos prévios começamos a enxergá-los de uma maneira bastante mais organizada, bastante mais sistemática, e começando a enxergar as interrelações que aconteciam entre uns e outros. E o que eu chamo a direita do carrinho, começavam a perceber que havia processos muito importantes, normalmente descuidados, que levavam a aumentar o valor do cliente e muitas vezes a produzir um volume de vendas, como vamos a ver perto do final desta palestra, que era bem maior o ticket médio do que acontecia no primeiro carrinho. Finalmente, a potencialidade de poder falar para nossos clientes satisfeitos que poderiam ganhar com a gente algum dinheiro se eles nos recomendam, ou algum tipo de reconhecimento social. Gostaria agora, então, de perguntar para vocês, qual destes 7 passos, qual destes 7 passos é aquele que apresenta um maior desafio para vocês? Tá bom. Não, parei a votação. Podemos colocar de novo? Desculpa, na próxima não. Aí estamos colocando de novo porque eu fiz um pequeno erro tecnológico aqui, mas isso aí. Obrigado, Patrícia. Obrigadíssimo. Então, gente, atrair tráfego, capturar interessados. Qual destes processos é o que tira o sono de vocês? Quando você acorda como empresário, como profissional, como agência de publicidade, que temos aqui também colegas na sala, qual destes processos é o que tira o sono de vocês? Qual é o que tira mais o sono de vocês? Repetindo, atrair tráfego, levar pessoas até nosso negócio, capturar interessados em algum tipo de informação que podemos pegar dele para começar um processo de educação, o processo de persuasão mesmo, a conversão em venda,
a entrega e satisfação, o que acontece depois da venda, muitas vezes dar suporte ao cliente, entender o que está acontecendo com ele, sabe, a conhecer o grau de satisfação que ele tem, tornar a vender para clientes e conseguir referências. Bom, estamos vendo aqui aqui, e agora? Chega. Legal. Então, temos 3 processos que, de algum jeito, estão atraindo mais a atenção de vocês como um desafio. Atração de tráfego, captura de interessados e conversão em venda. Bom, é muito bom saber isto, porque também agora nós vamos conseguir dar um foco na nossa palestra, enfocando precisamente mais em estes processos que aparecem como mais preocupantes para vocês. Então, basicamente, então, estes 7 processos, que acabamos de fazer uma pergunta para vocês, podem ser enxergados também de uma maneira um pouquinho diferente. Vejam aqui, se eu coloco o carrinho aqui embaixo, do evento que normalmente enxergamos como muito importante, tão importante que normalmente o objetivo da empresa é vender uma vez. Podemos identificar que existem 2 processos que estão à esquerda do carrinho, o que chamamos esquerda do carrinho, ou antes da conversão, que são o processo de atração, de captura e de educação de prospectos, que eu estava vendo aí, preocupam bastante vocês. E processos que estão à direita do carrinho, que são posteriores e que de alguma maneira aparecem na pesquisa que acabamos de fazer como menos desafiantes para vocês, como resolvidos, e que de alguma maneira aparecem como assegurando algumas coisas que vamos a ver agora, como por exemplo, a estender a vida útil ou estender o tempo de relacionamento com nossos clientes. Então, eu vou falar aqui mais de processos à esquerda do carrinho, atração, captura e educação, e processos à direita do carrinho, entrega, satisfação, tornar a vender e conseguir referências. Seria educar prospectos, educar prospectos. Então, vamos lá. Esta visão metodológica teve 3 consequências importantes na minha cabeça, no meu time e também, como consequência disso, no nosso cliente. A primeira tínhamos uma visão da árvore. Cada vez que pegamos um cliente, era AdWords, ou SEO, ou isto, ou outro. Sempre ações muito focadas em uma parte deste processo. A partir do momento que a gente entendeu que tínhamos uma questão um pouco mais complexa, menos ingênua, começamos a trabalhar com o bosque também. Não deixamos de trabalhar com a árvore, mas entendimos que as árvores estavam relacionadas umas com as outras, que dependiam umas das outras, que não bastava dar muita atenção a uma, se não tínhamos em conta as outras. A educação de prospectos, basicamente, é um dos processos, tem a ver com persuasão, tem com entregar conteúdo de qualidade para a pessoa, em tanto que a gente vai construindo confiança e credibilidade em nosso negócio. Vamos a falar um pouquinho mais à frente. Então, a primeira coisa que a gente entendeu é que tínhamos que enxergar o conjunto, que temos um ecossistema trabalhando na nossa empresa, um ecossistema de processos, que se damos atenção a um e deixamos os outros e não levamos em conta as outras coisas, não funcionam. A segunda coisa que a gente teve como consequência no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, nós trabalhamos em base a disparos. Tínhamos sacadas, cara, envia uma promoção aí, passa tal coisa lá, envia um cartão aqui às pessoas, lembramos dos aniversariantes, envia alguma coisa para lá. Trabalhamos assim, trabalhamos em base a uma estratégia que eu chamo de disparos, onde o importante de alguma maneira era, a ver, quem está hoje com algum grau de criatividade, vamos enviar alguma coisa para a nossa base de dados. Passamos então a entender que, de alguma maneira, teníamos que trabalhar não com balas, sino que teníamos que trabalhar com gotas, com drops, como se fala em inglês, com o que chamamos hoje de drip marketing. É decir, temos que enviar as mensagens personalizadas, relevantes e na hora certa para as pessoas. Então, em lugar de enviar coisas massivas, ainda que com algum grau de segmentação, começamos a entender que se enviamos a comunicação na hora certa,
muito personalizada, e com conteúdo relevante para a pessoa, relevante para o momento do relacionamento, para o momento do processo, as coisas vão a funcionar melhor. E em lugar de, finalmente, só ficar no tema do e-mail, podíamos trabalhar com SMS, com ligações automáticas, etc. E por último, a terceira consequência que também foi muito importante para a gente e que depende muito também da visão da árvore e do bosque, da visão do disparo e das gotas, foi que estávamos totalmente desorientados em relação a que coisa era importante. Então, como trabalhamos com AdWords de forma isolada, importante era o click-to-rate, ou a taxa de conversão, ou a quantidade de visitas, etc. A gente entendeu, então, que havia dois indicadores que tinham muito a ver com aquela coisa à esquerda do carrinho e à direita do carrinho. O custo da aquisição de cliente e a relação desse custo de levar um cliente para a nossa empresa e convertir ele realmente em um cliente, e o valor do cliente, que em inglês se chama lifetime value, o valor do cliente ao longo de toda a relação que ele tem com a empresa, com o nosso negócio. Esta relação aqui nos ajudou a ver que esta visão de indicadores isolada, que estavam basados na estratégia de disparos e de só olhar a árvore, nos dava uma visão muito mais apurada, muito mais precisa do que tínhamos que fazer. Estrategicamente, tínhamos deixado de ser apenas implementadores para começar a pensar um pouco mais no conjunto dos 7 processos. Assim, então, dessa concepção inicial, passamos a entender que podíamos este processo à esquerda e à direita do carrinho. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é: que porcentagem do orçamento de marketing você coloca à direita do carrinho? À direita do carrinho estou dizendo nos processos de pós-venda, de suporte ao cliente, de suporte depois que sai o produto da empresa. Que é o que faz? Quanto você coloca de marketing, do seu dinheiro, em esforços para tornar a vender para os clientes e, finalmente, conseguir referências de forma sistemática. Então, a pergunta é essa aí: qual é a porcentagem do orçamento, de forma aproximada, você coloca à direita do carrinho? Vou ir nessa pesquisa agora. Então, até um 10%, até 20%, até 30%, mais de 40%, não sei. Então, esta é uma pergunta que é muito interessante para mim, entender um pouco como vocês agem em termos de estratégia. Aonde vai o dinheiro? Eu tenho R$10.000 por mês. Onde coloco? Coloco do lado da esquerda, para atrair pessoas novas, pegar clientes novos, ou também coloco uma parte do dinheiro do lado da direita. Com esses clientes que eu já tenho, vou fazer algumas coisas para manter o relacionamento e continuar vendendo para eles em forma sistemática. Então, podemos dar por finalizado? Então, vamos dar por finalizado para ver os resultados. Vejam, então, que uma parte dos participantes não sabe quanto está colocando à direita do carrinho. E uma porcentagem importante colocou, um 19% colocou até 10%. Então, agora vamos a ver um pouquinho e tomara que este modelo de trabalho, eu vou falar uma coisa. A gente vai compartilhar com você 3 bônus, que tem a ver exatamente com esta excelente relação que temos com a Fast Commerce. Um deles, vou falar no final, tem a ver com esse modelo. Eu tenho esse modelo acima do meu escritório. Toda decisão que eu tomo na minha empresa e ajudando a meus clientes tem a ver com a esquerda do carrinho e a direita do carrinho. Então, vamos a parar de compartilhar os resultados. Muito obrigado. E vamos de novo aqui. Então, o segundo processo. Como automatizar? Esta pergunta tem a ver como fazer. A primeira é por que fazer? A segunda é como fazer? Como automatizar? O tema é, basicamente, que a gente tem agora um processo um pouco mais pensado, um pouco mais claro. Trabalhamos de uma maneira mais sistemática, mas continuamos trabalhando muito, tentando atender a esses 7 processos em forma simultânea. Então, o trabalho cresceu muito, por mais que fosse um trabalho mais estratégico, começou a dar muito mais trabalho que antes. Então, a gente pensou, será que dá para automatizar alguma coisa desta? Então, nessa busca,
a gente saiu fora do país, fuimos para Estados Unidos, a entender como pequenos empresários, fundamentalmente, que é o foco de nosso trabalho na Babel Team, o pequeno e médio empresário, que ferramentas conseguiam ajudar. E descobrimos o conceito de marketing automatizado, marketing e vendas automatizadas. Pensem aqui, onde é que entra esse conceito? Basicamente, até, digamos, fim do século XX, as atividades de captura de interessados aqui, atividades de captura, existiam na empresa, até esse momento, muitas fora da internet, e existiam atividades de vendas que, de alguma maneira, tomavam aqueles interessados e os vendedores, a empresa, tentava convencer eles a receber um orçamento, a comprar, etc. As ferramentas com um certo grau de automatização que tínhamos, estamos falando de 1998, 2000, começam aí, tinha a ver com o que hoje conhecemos como autoresponder. Eu me lembro que o Constant Contact foi um dos primeiros, a Weber, a Response, foram aparecendo ao longo do caminho para nos ajudar a ter algum grau de liberdade e de automatização nos processos de comunicação, nas atividades de captura. Um formulário, uma landing page com um formulário, um processo com algumas mensagens para nutrir, para educar prospectos. E do lado das vendas, estes mundos das vendas e do marketing não se levavam e até hoje não se levam muito bem. Por quê? Porque o vendedor trabalha por comissões, recebe os leads do marketing, os caras do marketing sempre são enxergados como caras que fazem festinhas, fazem coisas soft, se divertem pra caramba e não são cobrados pelos resultados e além do mais não cobram o salário deles, não depende de comissões, enquanto que do lado das vendas, ele sempre tem essa pressão e de alguma maneira recebe o resultado do trabalho da área de marketing. Então, estes mundos não se relacionavam muito bem e do lado das vendas começou a haver algum tipo de suporte informático, do tipo Customer Relationship Management, software que ajuda a construir um funil, software que ajuda a ter um grau de sistematização do lado das vendas também. Nenhuma coisa, nem a outra, realmente são marketing automatizado. O autoresponder não é marketing automatizado, por mais que algumas ferramentas de marketing automatizado têm módulos de email marketing, e tampouco é um CRM. De fato, muitas ferramentas de automatização de marketing integram um CRM ou têm um CRM dentro delas. Então, a gente começou a trabalhar aqui. Conceitos como os que vocês veem aqui, nesta área, começaram a ser parte de nosso dia a dia na empresa. Começamos a trabalhar enxergando que tínhamos algumas ferramentas no mercado, aqui estou colocando as 10 top do mercado, todas elas têm uma característica, foram desenvolvidas fora do Brasil. Essa é uma barreira. Tem uma grande vantagem, tem do lado de trás engenharia, tem do lado de trás uma forte capacidade de desenvolvimento e muito teste de mercado. Vou falar para vocês que o HubSpot, o Marketo, Salesforce e Eloqua são os 4 top do mercado. Eles são contratados normalmente por empresas de mediano e grande porte. Os que estão aqui, o SAS e o IBM, eu chamo dos velhinhos, são as empresas que estavam fazendo outra coisa e começaram a fazer alguma coisa na área de marketing automatizado. Silverpop, aqui embaixo, e Loopfuse são ferramentas de marketing automatizado de nicho. E, finalmente, os que chamamos os contenders, os que estão chegando ao mercado, os que estão pegando boa parte do mercado porque estão focando em pequenas empresas, são Add-on e Infusionsoft. Particularmente, minha empresa trabalha com Infusionsoft e o que vamos mostrar está feito com essa ferramenta. De fato, estou mostrando todas elas e estou mostrando as diferenças que existem entre elas. São todas boas, cada qual tem sua particularidade, não posso dizer que uma é melhor que a outra neste momento. Umas têm umas particularidades, outras têm outras. Então, o que é um marketing automatizado? Primeiro é um modelo de marketing e também uma categoria de software, que não é nem autoresponder nem CRM. CRM é Customer Relationship Management, é um software que serve para administrar o relacionamento com prospectos, interessados, prospectos e clientes. E normalmente é utilizado pelas equipes de vendas.
O que faz o marketing automatizado? Simplifica, automatiza e mide de forma muito precisa ações de marketing e fluxo de trabalho. Para quê? Para aumentar com mais rapidez a eficiência operacional e os lucros. Vou pegar aqui um pouquinho, vou focar muito rapidamente em 3 aspectos aqui. Primeiro, este aqui, envio automático de e-mails, SMS, fax e ligações automáticas via VoIP. Uma das coisas que confunde bastante o tema do marketing automatizado é que muitas vezes ele é enxergado como uma ferramenta de email marketing. E na realidade é muito mais complexo que isso, porque ela, como vocês vão ver agora, reage a comportamentos das pessoas. A segunda é pontuação e classificação de prospectos. Sempre que o marketing envia prospectos para a área de venda, não se sabe exatamente bem ou não se conhecia em forma apurada ou precisa qual era o grau de interesse de cada um desses prospectos. Por isso, os vendedores ficavam muito mal. Por quê? Porque terminavam ligando para todo mundo e poucos desses, ou não todas essas pessoas, terminavam virando cliente. Então, o marketing automatizado permite fazer uma coisa que chamamos de lead scoring e mediante dados demográficos e comportamentais conseguimos identificar o grau de aproximação das pessoas dos prospectos ao ponto de tomar a decisão. Então, as equipes de vendas conseguem tomar melhores decisões de onde focar as ligações, onde focar os e-mails, etc. Por último, vou tomar aqui embaixo outro aspecto do marketing automatizado. A fácil criação e edição para usuários não técnicos de campanhas online. Isso, o Fábio vai mostrar agora, é um componente desse tipo de software que permite a criação de landing pages, formulários, sequências de SMS, sequências de e-mails, sequências de ligações, etc., de uma maneira muito fácil. Então, estas duas coisas nos levaram a pensar que o ciclo completo do cliente nos permitia planejar as estratégias de marketing e as estratégias de venda. E a automatização nos permitia chegar a cada dessas pessoas, não importa em que momento do processo estivessem, com conteúdos relevantes, oportunos e personalizados. E provavelmente a partir daí podíamos ter a expectativa de poder crescer sem aquela correria o tempo todo atrás das tarefas que não conseguimos completar. Então agora, vamos, como aplicar isso no e-commerce? Seria, como fazer? Para explicar um pouquinho isto aqui, e que aqui começamos realmente com o foco desta palestra do ponto de vista do que interessa a vocês, a primeira coisa que temos que falar neste ponto é, vamos tomar 3 situações e vamos explicar, o Fábio vai explicar para vocês, como 3 situações do dia a dia podem ser automatizadas, interagindo entre a loja Fast Commerce, neste caso, e toda a estratégia de marketing e de venda de vocês. Essas 3 situações que eu escolhi são gestão automática de boleto bancário. Normalmente, no e-commerce, existe a possibilidade de que o cliente pague com boleto bancário. Mas todos sabemos que o boleto bancário corta o pique da pessoa, ela tem que ir até a lotérica, tem que ir até o banco, e normalmente, uma boa parte desses boletos bancários definitivamente não terminam em nosso bolso, não terminam em nossas contas. Então, como trabalhamos em forma automática o boleto bancário? A segunda coloquei em vermelho por quê? Porque ele está à esquerda do carrinho. Uma coisa que fazemos antes realmente de que a pessoa compre. Comprou, mas não pagou, assim que não virou cliente. Ou seja, ele ainda, de fato, não comprou. Ou não vendimos. Segundo, a gestão de entrega, satisfação igual. Uau é gerar aquele, que bom, que é incrível, não pensei que o cara fosse enviar isto. Satisfação, identificar o grau de satisfação da pessoa com o nosso serviço. E a gestão de entrega, que muitas vezes passa por enviar o código do tracking, dos correios, ligar para ele, enviar um e-mail, ou até dar suporte para o consumo do produto, quando ele muitas vezes tem algum componente comportamental que tem que ser mudado. Finalmente, a gestão dos 4 tipos de clientes que a gente enxerga no e-commerce, que é o cliente recorrente, cliente única vez, cliente recorrente,
cliente inactivo y cliente desertor. En estas 4 categorías de clientes, vamos a mostrar un ejemplo no final, vamos a ver claramente o que acontece a direita do carrinho em relação a esses 4 tipos de clientes e como trabalhar eles. Estamos falando então que vamos a ver um processo que é a gestão do boleto, em forma automatizada, a recuperação do boleto, e 2 processos à direita do carrinho. Este que tem a ver aqui e outro que tem a ver mais com a gestão de todo este processo aqui através dos 4 tipos de clientes. O que a gente fez? Bom, isto pode ser aplicado logicamente a qualquer loja, mas em realidade hoje estamos falando aqui com a Fast Commerce. Então nós selecionamos nosso software, que é o Infusionsoft, e o módulo de e-commerce de Infusionsoft, ele foi conectado via API, integrando a API de Fast Commerce com a API de Infusionsoft, de tal maneira que as transações e os dados dos clientes que acontecem dentro da loja, eles sejam enviados automaticamente para dentro da plataforma de e-commerce para que aconteça o que o Fábio vai mostrar que vai acontecer. Neste caso, esta ferramenta de marketing automatizado, ela tem um módulo de CRM, Infusionsoft, um módulo de email marketing, e quando falo de email marketing, estou falando de SMS marketing, de VoIP marketing, etc. E tem um módulo de e-commerce que é muito melhor utilizar a loja como a área da transação e conectar isso com a área de e-commerce, de tal maneira que dentro da ferramenta aconteçam todos os processos de automatização que a gente planejou. Vou explicar então que, mediante a excelente API que tem a Fast Commerce e a excelente API que tem o Infusionsoft, a gente conectou as duas para que eles conseguissem falar entre eles. Inventamos o que chamamos carinhosamente de robotzinho, um robot que permite correr alguns processos, aí eu coloquei alguns, mas pode colocar todos os processos que na loja acontecem, podem ser levados para dentro do Infusionsoft, obviamente que ativando ele mediante um clique. Não temos como fazer isso de forma sincrônica, cada vez que acontece uma transação levar ela, mas você pode correr este processo online tantas vezes você necessite. Para explicar essa maravilha, a gente chegou a esta conclusão, levando para dentro da empresa um processo completo de um cliente durante 5 meses para entender como funcionava a Fast Commerce, em detalhe, fazer isso em forma manual e depois de virar completamente doido, automatizar os processos de uma maneira exata, para que eles fossem precisos. Vou apresentar a vocês a Fábio Hansen, que está aqui na foto à esquerda de mim, que vai explicar para vocês esses 3 processos que tomamos como exemplo apenas do que pode ser feito. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. Então, aqui, como o Jorge estava falando, vou colocar a nossa primeira situação, que seria a do boleto. Então, a gente sabe que quando a pessoa escolhe o meio de pagamento do boleto bancário, é simplesmente uma promessa que ele faz que haverá um pagamento. Depois que ele imprime aquele boleto, fica nas mãos dele e não temos realmente como fazer esse acompanhamento. Claro, podemos pegar e fazer uma ligação para todas as pessoas, mas isso não seria um método muito eficiente de irmos atrás dos nossos, até então, prospectos. Então, como já havia explicado, existe essa API que está conectada do Fast Commerce com o Infusionsoft. Então, o que ela faz? Se esse contato que está fazendo a compra dentro da sua loja é a primeira vez que ela faz a compra, quando você roda o robozinho, ele cria um contato, um perfil de contato dentro do Infusionsoft e popula ele com algumas informações importantes, como o produto que ele está comprando, o número do seu pedido e aqui o boleto já gerado para essa compra que ele estava fazendo. Se essa pessoa já existe dentro do seu aplicativo do Infusionsoft, ele simplesmente popularia esses campos que foram criados aqui especificamente para esse cliente que o Jorge tinha colocado. Então, aqui é uma visão de dentro do Infusionsoft, isso aqui é a campanha que nós temos. Então, uma vez que o processo é rodado, esse nosso contato é criado ou simplesmente as informações são populadas lá e ele recebe uma etiqueta que vai iniciar a nossa campanha. Essas etiquetas servem tanto para segmentar quanto para iniciarem o processo, como você vê aqui, ou para interromperem o processo de acordo com os mecanismos que forem rodando. Então, uma vez que eles recebem essa etiqueta, eles caem dentro dessa primeira sequência que vemos aqui
com o número 1 em cima, é onde eles vão receber os lembretes de pagamento e as oportunidades para os nossos atendentes, as tarefas para os nossos atendentes são criadas. As informações que são levadas para os nossos clientes aqui, ou prospectos até então, a gente colocou como exemplo aqui dentro, no número 1, e-mails, que estão espaçados entre os dias que a gente achou que fosse interessante, havendo também uma interação com o tempo de vencimento do boleto. Então são enviados 3 e-mails, 2 previamente ao vencimento, um no dia do vencimento e um terceiro perguntando se esse prospecto teria interesse em fazer uma remissão do boleto que ele havia pedido. Aí ele teria que clicar dentro de um link que há nesse e-mail e ele vai ser jogado numa próxima sequência de acordo com um clique. Se ele não clicar, ele continua dentro dessa sequência, ele vai ser etiquetado agora com uma outra etiqueta, que é de uma sequência de longo estímulo, que é jogado numa outra campanha que seria mais abstrata ou abrangente a sua empresa, não tão focada nessa compra que ele havia feito, para a gente não perder aquele primeiro investimento de levar essa pessoa até a nossa empresa. Então, ao mesmo tempo que ele recebe essas comunicações, ele perde essa etiqueta de boleto bancário, para caso ele faça um novo pedido, ele possa retornar para essa campanha, e também uma oportunidade e uma tarefa são criadas para nossos atendentes para acompanhar essas pessoas que fizeram essa primeira promessa. Então, uma vez que ele, voltando aqui nossa campanha, faz o clique, então ele alerta ao nosso demonstrador de interesse que ele clicou no e-mail, ele é colocado dentro dessa outra campanha, dessa outra sequência, que tem o envio da remissão do boleto e uma tarefa para o nosso atendente ligar para ele caso não seja pago esse segundo boleto que foi enviado. Porque, como eu havia falado, as etiquetas podem ser pontos iniciais ou pontos finais de cada processo. Caso ele tenha virado cliente quando ele recebeu o primeiro e-mail aqui na primeira sequência, ele é tagueado como cliente e toda a sequência é interrompida, porque para nossos atendentes não perderem tempo ligando para as pessoas que já se tornaram cliente e nem para que uma pessoa que já se tornou cliente receba o e-mail avisando que o boleto dele tem que ser pago ou o boleto dele está para vencer. Então, vou voltar aqui no próximo slide. Aqui, como eu havia dito, a nossa segunda sequência, há o e-mail com o envio do boleto novamente. E aí, uma tarefa para o nosso atendente entrar em contato caso esse e-mail esse boleto não tivesse sido pago. Se esse boleto tivesse sido pago antes dos 8 dias aqui que estipulamos para envio dessa tarefa, essa tarefa nunca é enviada, o nosso atendente não perderá seu tempo fazendo uma ligação com a pessoa que já havia pago. Então, uma vez que essa pessoa não paga e o nosso atendente recebe essa tarefa para entrar em contato com a pessoa, aqui estipulamos 3 situações que podem acontecer, que são essas situações aqui à direita. Então, há uma interação manual para ser colocada elas na próxima sequência. A pessoa pode atender o telefone e falar que não vai pagar, não está no momento apto para fazer essa compra, e para não perdermos ela, vamos colocar ela dentro de uma sequência de dicas referentes à nossa empresa ou referentes ao produto que ela havia pedido. E aí colocamos dentro dessa sequência algumas ofertas para tentar resgatar ela de volta para o processo de compra. E aqui novamente a etiqueta de compra, se ela tiver comprado antes desse processo, e nada disso vai acontecer. A outra situação, ela pode falar que vai pagar e que é um novo boleto, e aí seria uma remissão do terceiro boleto, ou então ela quer um outro método de pagamento, pode voltar a escolher o depósito ou então o cartão de crédito, ou então ela pode não atender esse telefonema, e aí a gente envia mesmo assim um link do boleto novamente e o link do nosso 0800 virtual para ela entrar em contato caso ela necessite de alguma ajuda. Então aqui, desde que a gente começou a utilizar essa campanha, a gente teve uma recuperação de quase 17% das pessoas que faziam a promessa de pagamento com o boleto. Claro que não é uma porcentagem extremamente alta, mas ela é bastante eficiente, porque agora a gente só entra em contato com esses 16,8% das pessoas que estão interagindo com o nosso conteúdo. Então, seus atendentes vão ter uma eficiência muito mais alta nas ligações que eles estão fazendo e podem atender diretamente as pessoas que estão realmente interessadas, e as que ainda não estão interessadas, não estão prontas, vão ser estimuladas e nutridas automaticamente em uma outra campanha que está conectada também a essa. A nossa segunda sequência agora, à direita do carrinho, é a nossa pesquisa de satisfação, que é o momento que a gente vai saber se todas as promessas que foram feitas foram de fato cumpridas dentro do que a gente havia estipulado.
Então, aqui é uma campanha um tanto mais simples, mas não menos eficiente ou interessante. Então, a API puxa a informação de que houve uma compra aprovada. Então, aqui já foi, se a pessoa tivesse escolhido o boleto, esse boleto já havia sido pago, ou o cartão de crédito dela já havia sido liberado, ou então o depósito bancário dela já havia caído dentro das suas contas. Ela inicia aqui, então, a sua campanha. Dentro dessa primeira sequência aqui, vemos que temos um obrigado pela sua compra. Aí, depois disso, uma comunicação de upsell, que seria a venda logo após a própria venda, que é onde as pessoas geralmente estão mais quentes para fazer uma nova compra, e logo em seguida uma pesquisa de satisfação. No entanto, se essa pessoa que está nessa sequência aqui recebe o nosso e-mail de upsell e faz a sua compra, ele é retirado dessa sequência e colocado aqui nessa outra sequência de baixo. Apesar de ainda estar numa campanha de venda, essa pessoa que fez uma segunda venda logo após a primeira venda, ela teve um comportamento diferente. Então a gente envia um tipo de comunicação diferente por ela, simplesmente por serem pessoas com comportamentos diferentes. A gente quer falar com ela, mesmo que seja sutilmente diferente, a gente vai mandar uma comunicação para ela entender que há uma diferença do relacionamento. A pessoa que está aqui, então, que não comprou, vai receber a nossa pesquisa de satisfação. A pessoa que está aqui dentro que fez essa outra compra, vai receber um obrigado e logo em seguida a pesquisa de satisfação também. E aí, a gente vai aqui nesse decisor, vamos estipular quais são as regras para dizer quem ficou satisfeito e quem ficou insatisfeito. Se a pessoa ficou satisfeita, ela vai direto para a sequência. Se a pessoa ficou insatisfeita, ela vem aqui para baixo. E aqui ela cai dentro da sequência, essa que temos aqui embaixo. Vamos enviar para ela um obrigado por participar da nossa pesquisa e vamos avisar que um atendente ou uma pessoa responsável entrará em contato com ela para saber o que houve e tentar reverter esse quadro da pessoa que estava insatisfeita. Uma vez que esse quadro é revertido, ele é jogado dentro dessa sequência dos clientes satisfeitos também, que é onde haverá o nosso relacionamento contínuo, enviaremos dicas referentes ao produto ou serviço contratado ou comprado. Se a pessoa, por exemplo, comprou alguma ração de cachorro que precisa ser dada uma vez por dia para aquele cachorro, a gente pode construir uma campanha que todo dia, sistematicamente, envia um e-mail ou um SMS avisando: olha, você já alimentou o seu cachorro hoje, é importante que ele faça isso, e algumas dicas de exercício referentes àquele tipo de alimentação, enfim. Dependendo do seu mercado, aqui vão as dicas que tenham referência com esse tipo de mercado. E aqui também na sequência de pós-venda e do cliente satisfeito, é onde iremos pedir para aquelas pessoas que agora estão satisfeitas com o nosso produto ou serviço, recomendem a nossa empresa para as pessoas que estavam na mesma situação que elas estavam antes de nos conhecer e antes de começarem a contratar nossos serviços ou comprar os nossos produtos. Então, aqui, para a última sequência dos exemplos que a gente escolheu, são os nossos 4 tipos de clientes, que são os clientes ativos, os clientes recorrentes, os clientes inativos e os clientes desertores. Então, para a gente poder estipular quais são cada um, a gente precisa entender o nosso próprio mercado, a nossa própria empresa, e estipular quanto tempo a gente colocou de que cada um seja qual. Aqui eu estipulei que nosso cliente, para ele se tornar um cliente recorrente, ele tem que voltar no marco de 1 mês. Se ele voltar no marco de 3 meses, ele é um cliente que estava inativo. Se ele voltar depois de 6 meses, ele é um cliente que poderia ser considerado desertor. Então aqui no nosso sistema, a campanha é essa aqui de cima, ela é muito simples. Ela recebe a etiqueta de que ele se tornou um cliente, ele é colocado dentro dessa sequência, e o que vai parar essa própria campanha é o novo recebimento dessa etiqueta de cliente. Então, uma vez que ele entra na campanha, a primeira coisa que acontece é ele perder essa etiqueta de cliente. Caso ele se torne um cliente novamente, ele pode receber a etiqueta e voltar para o início, dentro de um looping, ou um carrossel, como chamamos, para poder receber as ofertas. Então, 1 mês depois dessa pessoa ter feito a primeira compra, eu preciso que ela volte e faça a nossa segunda compra para se tornar um cliente recorrente. Então, coloco aqui no campo específico dessa pessoa 11 meses antes de completar o aniversário da compra dele, ou seja, 1 mês depois dele fazer essa primeira compra, ele vai receber a nossa oferta ou o nosso lembrete de voltar à nossa loja e fazer uma nova compra ou uma atualização dos nossos serviços, dependendo do mercado que você estiver. E aí, caso ele não compre, ele continua dentro dessa sequência, e aí quando eu estiver perto do marco de 3 meses, que ele está para se tornar um cliente inativo, eu mando uma segunda oferta para ele, antes que ele se torne um cliente inativo, tentando fazer um resgate desse cliente.
E aqui, lembrando ele novamente, fazer essa atualização ou fazer a nova compra desses serviços, comprar um novo pacote de ração para seu cachorro, um novo pacote de suplemento alimentar para essa pessoa que malha ou tem esse costume. E aí, caso ele não compre aqui novamente, eu vou fazer uma terceira intervenção aqui de oferta no marco dos 6 meses, que é quando ele sairia para se tornar um cliente desertor. E aí, vou fazer uma oferta muito mais forte para tentar resgatar ele novamente para voltar à minha empresa. Toda vez que ele compra aqui, a sequência é interrompida no momento da compra e ele é colocado aqui novamente dentro dessa sequência para que quando chegue nesses marcos, ele vai recebendo as nossas ofertas para automaticamente a gente poder fazer essa recorrência da compra e manter um relacionamento próximo aos nossos clientes. Então, essas são as 3 situações que eu gostaria de apresentar para vocês. Gostaria de agradecer aqui o Rafael, a Patrícia do Fast Commerce, o Jorge e todos vocês que estavam dedicando o seu tempo aí a nos ouvir. Muito obrigado, boa tarde. Então, vamos ao seguinte slide, já terminando a apresentação. Tomara que tenha muitas perguntas para a gente. Estos son dados reales, son dados de un e-commerce, es una loja que trabaja con productos relacionados a un mal hálito y son dados de 6 meses. En estos dados de 6 meses a gente consiguió identificar claramente, y en el caso de este empresario, él define como cliente inactivo 3 meses y como cliente desertor cualquier persona que a data de hoje menos a última compra, seja igual ou maior a 6 meses. Ou seja, a deserção é calificada como uma pessoa que é cliente e não comprou nos últimos 6 meses. E a inatividade era relacionada com um cliente que comprou, a última compra aconteceu faz mais de 90 dias. Então, olha só que interessante estes dados aqui. Primeiro, a composição do conjunto da base de dados, que são mais ou menos 6.000 pessoas, 6.000 clientes, 11% compraram por única vez e 57% são desertores. Isso é um dado muito importante. Está mostrando aquele tema de que estrategicamente é necessário colocar um pouco mais de marketing, um pouco mais de investimento à direita do carrinho, depois da venda. Por quê? Olha só, aqui tem um dado muito importante. Vejam o ticket médio do cara que compra, recompra, na segunda compra ou nas compras sucessivas. Veja o ticket médio da pessoa que compra pela primeira vez. Qual é a diferença entre isto, além de pouco mais de R$200? A diferença é que aqui não tinha confiança, não tinha credibilidade na loja, e aqui já conhece o produto, já conhece o atendimento, já conhece o lojista, já conhece a eficiência do produto que resolveu aquele negócio do gelo ruim na boca. Então, se levamos em conta este fato, vamos aqui a este ponto. O conjunto, o volume de dinheiro comprado pelos desertores, de R$329 mil. Se você conseguir levar parte destas pessoas aqui e parte destas pessoas para aqui, acho que temos aí um volume de oportunidade muito grande. Isto está relacionado com o quê? A pessoa, o consumidor, já é cliente. À esquerda do carrinho, levou muito trabalho, o custo de aquisição dele foi muito alto. Vou passar para aqui. O custo de aquisição dele foi muito alto. E à direita do carrinho, como vocês veem no slide, fica bem claro que quando ele recompra, por conhecimento, porque já tem uma estratégia para diminuir o custo do frete no volume, compra mais, e isso termina dando um valor do cliente muito maior do custo de aquisição. Então, quando eu falava lá, a visão do bosque, a visão do disparo, a visão dos indicadores que importam, seria muito importante. É um exemplo na área de odontologia. É uma empresa que tem clínicas, mas tem também uma loja virtual. Então, o que é importante é, à esquerda do carrinho, nós temos custo de aquisição. Levar a pessoa a comprar pela primeira vez é a oportunidade que ele nos dá para surpreender ele, como falou o Fábio, aí com as sequências automatizadas, e fazer com que ele compre de novo. Porque normalmente, na recompra, como vimos aqui, o ticket médio é simplesmente, peguem este valor aqui e dividam acima de 775. É muito, muito maior. Ou seja, acá temos um potencial enorme. Como falou Fábio, o que é necessário fazer é evitar que as pessoas cheguem à área de inatividade. Cada empresário define o que é inativo, quanto tempo passa. De pronto, por exemplo, para uma loja
como que trabalha com pets, a área de natividade, o tempo de natividade é um mês. Comprou um pacote daqueles que duram um mês, então o que você vai fazer? 7 ou 8 dias antes do mês você começa com alguma coisa, a trabalhar esse cliente para que ele não entre na área de inatividade, e menos ainda na área de deserção. Por quê? Porque senão vai ficar muito dinheiro acima da mesa, muito dinheiro com outras pessoas. Então, com outros clientes, com outras empresas, com outras lojas. Então, essa é a ideia. Para que vocês vejam um pouquinho por que eu falo de estratégia basada no bosque e estratégia basada em um fluxo contínuo do início até o fim. Isto é parte de nossas campanhas, de nossa estratégia de fluxo de comunicação, desde que a pessoa entra como prospecto dentro da agência, até o momento em que ele vira cliente e tudo o que continua acontecendo depois. O sistema me avisa que um mês depois temos que enviar um cartão, temos que enviar uma cola, 2 meses depois temos que enviar tal coisa, e vamos assim acompanhando todo esse processo de forma muito, muito automatizada. É um pouco, aqui não dá para ver, mas um pouco para que tenham uma ideia que passamos de trabalhar com disparos a trabalhar com uma estratégia basada nesses 7 passos do ciclo completo do cliente. Então, gente, o que fazer agora daqui em mais? Eu prometi 3 bônus e vou cumprir minha promessa. O primeiro bônus, que eu acho que seria bem interessante, é começar a aprofundar em estes 7 passos do ciclo completo do cliente. Para isso, a gente desenvolveu um programa este ano chamado Cresça 365, que seria Cresça 365 dias do ano, e fizemos uma parceria com a Fastcomer para que todas as pessoas que estão relacionadas com a Fastcomer, em este link que está aqui embaixo, bem fácil, marketingautomatizado.com.br/Cresça365/FC de Fastcomer, consigam ter acesso a 3 kits totalmente onde você basicamente tem que colocar seu tempo. Este é um momento onde você tem que fazer algum dever de casa e onde você pode aprofundar com vídeos, com e-books, com colas, com ferramentas fantásticas, estes 7 passos do ciclo completo do cliente. Você tem uma maneira de transferir para vocês o conhecimento que a gente foi desenvolvendo e nossos parceiros da Infusionsoft também. Todos os materiais estão em português e vocês acessam aqui com um simples cadastro nesta página, que como vocês veem, tem aqui nosso logo, o logo do Cresça e o logo da Fastcomer. Se cadastram aqui e aqui vocês começam um processo automatizado, logicamente, que vai levar vocês à mão através dos 7 processos durante 7 dias. Outra coisa que eu prometo para vocês é, toda pessoa que se cadastre aqui, vamos enviar a cola. A cola vamos enviar os 7 passos do processo para que você coloque também, se você desejar, acima do seu escritório, e toda decisão que você tome em termos de marketing e venda, de alguma maneira você considera aquele tema da esquerda e a direita do carrinho. As duas partes são importantes, a esquerda e a direita, mas é importante equilíbrio, é importante interrelação, lembrem do bosque. Finalmente, então, a terceira coisa, logicamente, como parceiro que somos, todo cliente da Fastcomer tem para nossos serviços um tratamento especial com descontos especiais para vocês. Então, estou falando deste programa, estou falando de que envio a cola para vocês fisicamente, plastificada, para que você coloque em cima do escritório, e também que, caso que nos queiram contatar, vamos a ter, obviamente, um tratamento diferenciado. Por quê? Não porque somos bonzinhos, porque já fizemos o trabalho, está feito, e é muito fácil transferir esse know-how para vocês. Custa menos fazer isso. Gente, então, aquela história de multitasking, correr atrás do tempo, e finalmente este overflow de tarefas que não acaba nunca, ainda que a gente trabalhe 16 horas, corra para caramba, leve trabalho para casa, impacte nossas relações pessoais, normalmente para mal, e não consigamos resultados. Não estou prometendo para vocês uma rede, e menos uma rede flamenguista, mas estou falando obrigado, e tomara que vocês consigam ter a possibilidade de ter mais tempo, porque tendo mais tempo, tendo mais equilíbrio na estratégia, automatizando isso, vocês vão ter capacidade de crescer, de escalar o negócio, ele não vai depender tanto de vocês, vai depender mais do planejamento e da automatização. Gente, muito obrigado, acá estão nossos contatos, e de novo, muito obrigado a vocês por estar aqui, aguardamos as perguntas, muito obrigado a Fastcomer, e finalmente, muito obrigado a minha equipe, a Micheline, Christophe, a Renata Boechat, a
Diana Visconti y a Fabio Hansen, que está conmigo, que son las personas que colaboraron en esta presentación y también en practicar para que estuviese un poco mejor que en el inicio, cuando comenzamos a armar. Obrigado. Obrigado, Jorge. Fábio, muito boa palestra, é um conteúdo muito interessante. Bom, pessoal, vamos agora para perguntas e respostas, né? Já podem ir enviando, teve uma ou outra que a gente percebeu durante a palestra, mas vamos soltar agora, tá? Eu só vou cortar o áudio aqui um segundinho só para mostrar para o Jorge como vai funcionar, tá? Mas podem enviando pergunta aí que a gente já libera para ele. Acho que quem está com problema aí do formulário, Ricardo, você pode ser um pouco mais claro aí qual que é o problema, porque para a gente o link funciona, né? E tem a opção lá do clique. Então, só comenta aí. Eu já estou passando aqui para o Jorge para a gente já dar início. Aí já tem uma pergunta da Elisa. Ok. Bom, fico feliz que você tenha conseguido acessar aí. Tem uns materiais muito bons. Gente, aí temos uma pergunta aqui que a partir de qual nível de receita é rentável automatizar uma loja virtual? Bom, eu quero ser muito sincero para vocês. De nossa experiência, a partir aproximadamente de R$300.000 anuais de receita, dá para automatizar. Dá para que aquele investimento que você vai ir fazendo no início e depois mês a mês em automatização se correlacione com um retorno. Também, obviamente, para quem quer fazer o esforço de fazer o investimento para poder fazer o negócio escalável e automatizado, obviamente pode pensar isso como um investimento, ainda que não tenha uma receita anual de R$300.000, mínimo. Né? O Camille, boa tua pergunta. A diferença entre CRM e marketing automatizado? Bom, o CRM, por definição, é um software que quer dizer Customer, cliente, Relationship, relacionamento, Management, administração. Então, administração do relacionamento com o cliente. Em termos genéricos, estamos falando de qualquer software que é utilizado pelas equipes de venda para administrar o processo de levar as pessoas de prospectos a clientes. Em empresas que trabalham offline, isso se traduz em um funil onde a gente vai colocando as porcentagens que aquele prospecto tem potencialidade de fechar o negócio, o potencial de dinheiro, de receita que esse prospecto pode dar e a administração de todo esse processo. Normalmente, o software de Customer Relationship Management não são automatizados, eles dependem de que uma pessoa leve o prospecto de um estágio a outro do funil. Essa é a diferença. No caso do Infusionsoft, ele tem embutido um funil, um módulo de CRM, portanto, a automatização do relacionamento acontece por duas razões. Por razões demográficas, dados do cliente, por exemplo, dispara porque hoje é o aniversário. Ou por razões comportamentais, porque clicou em um link, ou porque atingiu determinado nível de pontos que são resultado de 4 ou 5 comportamentos que a gente definiu como relevantes para uma pessoa que tem intenção de comprar. Então, se clica nos 5, gera uma determinada puntagem, um score, e isso alerta o sistema para que um vendedor tome contato com ele. Então, aí temos a função de CRM mais automatizada, que isso dá a diferença das plataformas de marketing automatizado que a gente mostrou nos slides, lá, digamos, onde estavam os 10 tops software de marketing automatizado. Uau! Uau! Ricardo, esse sim que é um problema, não?
o cliente tem uma agência funerária. Bom, normalmente com as agências funerárias, imagino, existe uma série de trâmites e de coisas posteriores ao fato, digamos, do contrato de serviços, que são necessários comunicar a posteriori, não? Acompanhar essa pessoa nesses processos administrativos pode ter algum grau de automatização. Bom, boa pergunta também. Por que automatizar o envio de mensagens se a loja já tem um sistema próprio? Sim, eu conheço ele, muito bom. Por exemplo, quando você aprova um pagamento, não, e passa para status de venda aprovada, você tem a possibilidade de entrar lá no pedido e lá embaixo já tem prontinho o e-mail. Mas, logicamente, depende que você vá lá e ative isso e libere, não? Um por um. Então, o que a gente está falando aqui, que o robot o que faz é levar estado de aprovação e todos os dados para dentro do sistema e disparar uma campanha automática que faz exatamente isso mesmo que você faz um por um. Recibo muitas perguntas de clientes via Mercado Libre. Como integrar, hermano? Bom, temos que ver um pouquinho nesse caso. Entre em contato com a gente, que com certeza é possível integrar desde que tenhamos uma API na outra plataforma. Se tem uma API, é possível fazer que os sistemas se conectem entre eles e todos os processos que são planejados dentro da plataforma de marketing automatizado sejam disparados em forma automática a partir das informações e dos comportamentos que a pessoa tem dentro da outra plataforma, neste caso o Mercado Livre. Silvio, as lojas virtuais do Fast Commerce podem ser automatizadas normalmente? Sim, o que a gente trabalhou durante meses foi ter um processo, digamos, primeiro conhecer a plataforma, não? Acho que se eu estou aqui, realmente porque realmente a plataforma de Fast Commerce é uma plataforma muito boa, muito confiável, além do serviço, não? Quando a gente ligava 3 da manhã, sempre atendia e atendia sempre por telefone e era fantástico. Mas a plataforma de Fast Commerce, ela tem uma API. O que quer dizer que tem API? Que tem a possibilidade de você interagir com os dados que estão dentro da plataforma. E até, como acontece com a integração que a gente faz, ela consegue mudar, nós conseguimos mudar automaticamente dentro da Fast Commerce o status do cliente, passando, por exemplo, para pendente, que é uma situação onde é a situação onde o boleto bancário autorrenovável funciona. Então, para poder fazer essa integração que falou Fábio, da gestão automática da cobrança do boleto bancário, o sistema da Fast Commerce e o sistema de Infusionsoft se falam entre eles e nós determinamos que tínhamos que mudar o status do cliente para pendente, para poder deixar aquele link ativo, para que, digamos, quando clica, a medida que passam os dias, sempre se esteja autorrenovando o boleto bancário. Isso facilitou muito a vida, como falou Fábio. De cada 6 pessoas que não pagavam boleto, uma começou a pagar boleto. E os esforços, digamos, da equipe de resgate não se faziam em cima dos 100% das pessoas, sino apenas acima das pessoas que estão mostrando interesse, que clicavam, que tinham um comportamento de interesse. Muitas vezes descobrimos que eles não pagavam simplesmente porque não tinham impressora e não sabiam como fazer. Então, como descobrimos entre os 100 que não pagavam, quais eram os 15, 16, 17 que podiam pagar? Em base a um sistema de automatização comportamental. Assim que sim. Elisa, essa automatização integra também a estratégia de mídias sociais que estão tão de moda agora? Sim. No caso digamos, em geral, todas as plataformas de automatização de marketing têm um módulo de integração com as mídias sociais. Que isso é um diferencial das plataformas e do software de automatização de marketing. Eles não trabalham apenas em um único canal, como o e-mail. Eles trabalham com SMS, eles trabalham com automatização de venda, de chamadas telefônicas. Por exemplo, se você tem um formulário de orçamento ou em determinada parte do processo, é importante estabelecer uma comunicação entre o consumidor e o atendente ou o vendedor, essa comunicação se pode estabelecer de forma automática via VoIP. Então, também as mídias sociais, especialmente o Facebook e o Twitter, elas conseguem ser integradas dentro da estratégia como um lugar onde
podemos captar novos prospectos, novos interessados e levar para dentro do funil naquele passo 1 e 2 e também na fase 6, 5, 6, 7, onde estamos pedindo referências. Podemos utilizar as mídias sociais como o canal por las quais quem está satisfeito consigue falar, eu estou satisfeito com a loja X. Também pode ser incorporadas ou integradas. André, desculpe se essa questão foi respondida ou esclarecida, mas acho que trabalhar com smartphones, seja SMS ou MMS, é muito efetivo. Podemos utilizar esse sistema como um pós-venda, pois, com a evolução dos telefones, na mensagem, poderão ver link para o cliente ser levado à loja novamente. Absolutamente de acordo. Nós conseguimos, de nada, Elisa, nós conseguimos, André, integrar 3 serviços brasileiros que trabalham com SMS, de jeito tal que em determinados pontos do que Fábio explicou, se é necessário disparar não um e-mail, sino um SMS, se a gente tem o número de celular, ele vai disparar um SMS com os dados personalizados na hora certa, que é necessário que aconteça aquele envio. Por isso estamos falando de gotas, de drops em inglês, não? de drip marketing, de gotejamento, para que podemos enviar 10.000 e-mails. Outro dia, uma das empresas me falou, Jorge, mas que pacote vão a contratar? ¿Van a contratar pacotes de 10.000? Sí, mas ¿van a enviar 10.000 SMS masivos? No, vamos a enviar los 10.000 SMS ao longo do caminho. A veces en un día se envían 500, mas nos momentos certos, um por um, en forma automática. No, 400.000. Eu, Silvio, acredito, pela nossa experiência, que tem um limite, digamos, mínimo, que é 300, 400.000 reais, a menos que você queira dizer, bom, vou colocar um investimento para fazer isto. Mas se você está com um investimento, com uma receita de entre 350 e 400.000 reais, você está cômodo para não pensar em que aquele processo, que como todo processo, demanda que sua equipe mude, que as pessoas aprendam, que você planeje, que a gente ajude você. Então, para que não ficar, digamos, afogado, assim, aflito pelo fato de que você está começando um processo que demanda tempo e demanda dinheiro, acho que esse é um bom patamar pela qual estimar empresas que poderiam estar em condições de trabalhar com estratégia de automatização de marketing e vendas. Bom, depende um pouquinho de algumas variáveis, Araújo. Qual é o valor do investimento para automatizar um faturamento de 300.000 ao ano? Mas, digamos, normalmente estas soluções, ela tem uma implantação onde de um lado é colocado serviços de treinamento, etc. E do outro lado da empresa, aprendizado, sessões onde as pessoas têm que participar de treinamento online, onde tem que ser criados conteúdos, onde tem que ser criadas algumas páginas, etc. E mês a mês você vai ter uma mensalidade que vai depender do tamanho de sua base de dados, fundamentalmente. Uma vez enxuta, uma vez limpa, higienizada, essas são as duas coisas. Mas podemos estimar então que para automatizar um faturamento de 300.000 por ano, você vai ter que destinar aproximadamente uns R$1.800 por mês, na média. Clara, boa pergunta. Araújo, se não ficou claro, depois me envia um e-mail, por favor. Magalhães, automatização e personalização são antagônicos, não tem um consenso aí. Não, justamente a automatização permite que eu envie para os consumidores que estão no estado de interessados, prospectos, clientes recorrentes, inativos ou desertores, que eu envie na hora certa uma comunicação personalizada, com uma máquina mais personalizada que toma os dados da pessoa e coloca dentro de um e-mail que eu construí, ou um SMS, ou que seja. E envie na hora certa com um conteúdo relevante para ela, relevante para a situação. Se eu envio um track de monitoramento de um envio de correio, de um produto, em um momento errado, ou qualquer coisa que você consiga imaginar fora de contexto, não funciona. Então, não tem um contrassenso em automatização e personalização. Você consegue falar com milhares de pessoas em forma personalizada, relevante e oportuna, em uma medida
porque você planejou a comunicação e depois porque ela acontece em base a comportamentos de compra, comportamentos de deserção, comportamentos, dados demográficos, clique aqui, clique lá, etc., que são definidos na fase de planejamento. Acabou? Não temos mais perguntas. Então, gente, muito obrigado pelas perguntas, que são, é bom ter boas perguntas, e voltaremos aqui quando você solicite, não, Rafael e a Patrícia, a gente volta. Desde Rio, quando voltamos aqui a São Paulo. Obrigado.